Cumprimentos, irmãos, por paz do Senhor. Amigos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor pelo retorno, das atividades aqui da escola dominical, pedir ao Senhor que nos dê graça, nos abençoe na continuidade desse estudo e nos capacite, através do Teu Santo Espírito, a aplicarmos o que nós aprendemos aqui de instrução através da palavra dele. Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai. O Senhor, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença e Te agradecemos, ó Senhor, por mais um dia, mais um domingo, ó Deus, a qual o Senhor nos dá e nos concede o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, logo pela manhã, reunidos, juntamente com os nossos irmãos, ó Pai, para juntos podermos estudar a Tua santa e bendita palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos, porque o Senhor tem nos dado força, tem nos sustentado, nos deu, ó Pai, condições físicas, mentais de estarmos aqui. Queremos, ó Pai, aproveitar ao máximo esses momentos, pedindo que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, nosso entendimento, nos dando, ó Pai, compreensão, discernimento da Tua palavra, fixando, ó meu Deus, em nossos corações, para que no dia a dia possamos colocá-la em prática e servir ao Senhor da maneira como Tu desejas, ó Pai, é o que nós pedimos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podem se assentar, irmãos. Nós finalizamos os 2 primeiros capítulos da carta aos Hebreus e hoje nós vamos dar continuidade, com o estudo do capítulo 3. Nós temos uma longa jornada ainda pela frente. Precisamos de muita graça, para concluirmos e o máximo de proveito possível. Hebreus capítulo 3 vai, logo no versículo 1, dizer assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu comentei com os irmãos já na quarta-feira, que o texto começa com esse por isso. Para nós entendermos o por isso, nós precisamos lembrar o que o escritor aos Hebreus disse até agora. A gente nunca pode se esquecer, irmãos, primeiro, para quem o autor dessa carta escreveu o que escreveu. A gente tem que se lembrar que os destinatários da carta aos Hebreus são majoritariamente judeus que se converteram a Cristo, pessoas que deixaram o judaísmo para abraçar a fé cristã e que a esta altura do campeonato estão sofrendo um assédio real por parte dos antigos companheiros, por parte dos judeus, que tentavam de todas as formas fazer com que eles voltassem à antiga fé. O risco da apostasia é real. O risco de abandonar a fé cristã, a fé em Cristo é real. Por isso nós vimos que logo no comecinho do capítulo 2, o autor desta carta faz uma exortação severa, dizendo que era muito importante que eles se apegassem com maior firmeza às verdades que eles haviam aprendido. Eu me lembro que quando nós estudamos essa aula, nós falamos que a negligência ela é como uma correnteza que vai te levando, sem que nós percebamos que estamos sendo arrastados por ela. A única maneira de nós não sermos arrastados por essas correntezas é nos apegando com maior firmeza às verdades que nós aprendemos. É isso que o escritor já instruiu eles a fazerem logo no início do capítulo 2.
Mas muito antes de fazer isso, irmãos, o escritor já estava procurando mostrar aos leitores dessa carta a superioridade de Cristo. Logo no início do capítulo 1, ele fala assim: olha, antigamente Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas. Porém a nós, nesses últimos dias, nos falou através do Filho. E ele está querendo dizer que o Filho é superior aos profetas. A revelação que o Filho trouxe é uma revelação maior, melhor que a revelação outrora trazida pelos profetas. Ela não só é maior e melhor, como também é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas já haviam trazido. Isso está logo no início da carta, quando ele diz também que o Filho é superior não só aos profetas, mas aos anjos. Capítulo 1, ele discorre com maestria, falando que Cristo, o Filho, é superior aos anjos, pois a nenhum dos anjos Deus deu as declarações que deu a respeito do Filho. E ele vai discorrendo, dizendo que o Filho é o herdeiro de todas as coisas, é aquele por meio de quem Deus criou o universo. O Filho é a exata expressão do ser de Deus. O Filho é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E tem várias declarações a respeito do Filho, que é algo glorioso. Só que quando chega no 2, irmãos, além de dar aquela advertência firme para que eles abandonassem a negligência, ele identifica o Filho com a raça humana. Ele fala a respeito do Filho que se tornou um de nós. E por ter se tornado um de nós, ele é fiel e misericordioso sumo sacerdote, capaz de nos socorrer em nossas tentações, pelo fato de, assim como nós somos tentados, ele também o foi. Por tudo isso que eu já disse. E aqui, irmãos, ele vai fazer uma nova exortação aos leitores dessa carta. Se nós pudéssemos escolher a ordem principal do versículo 1 aí do capítulo 3, sem dúvida alguma, seria o considerem atentamente. A gente ainda vai chegar lá, mas já tenha isso em mente. Por isso, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Mas antes de chegar na ordem, irmãos, e para facilitar o cumprimento dela, ele lembra aqueles leitores quem eles são. E aqui há duas declarações muito importantes que nós precisamos refletir sobre elas. Ele diz assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Não há nada melhor, irmãos, para que nós compreendamos a seriedade de uma ordem que nos é dada, do que ter em mente quem nós somos. Qual é a forma como Deus nos vê. E não porque sejamos melhores ou superiores aos demais, mas porque nós fomos inseridos graciosamente numa família, e ao sermos inseridos graciosamente nessa família, nos tornamos santos, porque fomos separados, porque fomos colocados à parte, daquilo que nós éramos outrora, purificados, adotados, habilitados a quê?
Hoje nós temos ousadia, irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo, para entrar no santuário de Deus. E isso só é possível porque Ele nos santificou. De que maneira pecadores entrariam na presença de um Deus santo se não tivesse acontecido algo com eles que os capacitasse a isso? Quando o autor da carta chama os seus leitores de santos irmãos, ele não está delirando, ou ele não está com uma ideia distorcida das pessoas para quem ele está escrevendo, mas ele está declarando uma realidade que nós precisamos ter consciência dela. Somos santos porque fomos santificados pelo nosso Senhor. No capítulo 2, esse escritor já disse que aquele que santifica e os que são santificados vêm de um só, por isso Cristo, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Nós somos irmãos porque fomos adotados na família de Deus, e ao sermos adotados nessa família, fomos santificados por aquele que nos adotou. De modo que quando o escritor diz santos irmãos, ele está declarando uma realidade que às vezes nós não damos o devido crédito a isso, e se dessemos, compreenderíamos melhor o que nos capacita a cumprir as ordens que Deus nos dá. Muitas das desculpas que nós damos para não cumprirmos aquilo que Deus nos determina é apelar justamente para essa natureza humana, pecaminosa que nós temos. Mas eu sou só um homem, eu sou só um ser humano, eu sou incapaz de cumprir isso daqui. E quando esses pensamentos vierem à mente, nós possamos nos lembrar da forma como o escritor aos Hebreus chama os leitores de sua carta: santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Uma vocação, irmãos, nada mais é do que um chamado, um convite. E o escritor deixa claro que não é qualquer convite, não é qualquer vocação, é uma vocação celestial. Em muitas ocasiões dessa carta, e nós ainda vamos ver, ele vai falar de coisas celestiais. Ele vai falar do dom celestial, das coisas celestiais, do santuário celestial, da pátria celestial. Sempre que ele fala dessas coisas celestiais, ele confronta ela com as coisas terrenas e nos mostra que as celestiais são maiores e melhores. Quando ele fala que nós somos participantes da vocação celestial, irmãos, ele está querendo dizer que o nosso chamado, a nossa vocação, que nos fez tornar irmãos santos, ela vem do céu. Foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos vocacionou. É uma vocação, um chamado do céu e para o céu. As promessas que Deus nos fez, a herança que Deus tem preparado para nós, ela está no céu. E nós fomos chamados do céu para o céu. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que nós devemos colocar a mente nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem fala muito sobre vocação é o apóstolo Paulo. Não só ele, mas quem fala muito é o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 1,9 ele escreve assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Em Filipenses 3,14 ele diz assim: eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus. Lembra que eu disse que a vocação de Deus ela é do céu e para o céu? Ela tem um prêmio, essa soberana vocação, esse soberano chamado, ele resulta em um prêmio incorruptível, um prêmio que está na nossa pátria celestial. Em Efésios 4:1, ele nos exorta dizendo: vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Saindo um pouco de Paulo, entrando as palavras de Pedro, 2 Pedro 1,10, ele diz assim: procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. A apostasia, irmãos, eu repito, é um perigo real. E a única maneira de nós não tropeçarmos, não sermos levados pela correnteza, é procurar, como manda o apóstolo Pedro, confirmar a vocação que nós recebemos. E como que nós confirmamos a vocação que nós recebemos? Como nós firmamos os nossos pés nessa vocação que nós recebemos? Aí a gente chega, como eu disse, na ordem principal desse versículo, que é: considerem atentamente. Você já considerou algo atentamente? A gente tem a mania, irmãos, de bater o olho nas coisas, né? A gente recebe algum e-mail ou alguma mensagem ou qualquer coisa do tipo, qual é a reação natural nossa? A gente bate o olho e aí acha que absorveu tudo, que entendeu tudo. Você viu tal negócio? Eu bati o olho. Você já fez isso? Na vida cristã, irmãos, esse bater o olho está fora de cogitação. O objeto central da nossa fé não é um objeto, né? Uma pessoa. A pessoa central da nossa fé é aquele que o escritor chama de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E a ordem é: considerem atentamente essa pessoa. Considerar atentamente, irmãos, é pegar aquilo que nós sabemos sobre algo e nos debruçar a respeito daquilo. Você já leu tanto alguma coisa que na hora que você foi dormir o sono nem vinha, porque você ficava relembrando o que ficou considerando, e aquilo ia e voltava, e quando você dormia você sonhava com aquilo, porque aquilo estava impregnado na sua mente, porque você passou horas e horas considerando atentamente. É isso que o autor da carta aos Hebreus ordena que nós façamos em relação a Jesus. Considerem atentamente, façam de Cristo a pessoa digna de ser observada, a pessoa digna de ocupar o espaço da sua mente, a pessoa digna de ser assimilada pelos seus pensamentos, pelo seu intelecto. Considerem atentamente ao Senhor Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu extraí do livro dele, e ele cita outro autor. Ele diz assim: Orton Wheeler diz que a palavra considerar é um termo usado na astronomia. Coloquei as reticências ali, mas ele vai dizer que a origem da palavra vem do latim, que é sidus, da onde vem o nosso sideral. Mas o que ele quis dizer é isso: considerar contém a ideia de que, assim como os astrônomos fitam longa e atentamente os céus a fim de obter informações sobre o sistema solar, também nós, como cristãos, devemos continuamente fitar Jesus Cristo
com admiração e adoração. Se considerar um termo da astronomia, lembre-se daquelas pessoas que se dispõem a estudar os astros. Não os astros do horóscopo, não, estamos falando dos astros mesmo, né? Não é a astrologia, é a astronomia. Pensa naquela galera da NASA, que fica horas e horas olhando aqueles telescópios para ver se descobre qual o cometa que está se aproximando, a que velocidade, a que distância da Terra, quando que ele vai passar mais próximo, quais os efeitos dessa aproximação dele com o nosso planeta. Eles consideram atentamente aquilo que eles colocam como objeto de sua apreciação. O autor aos Hebreus diz: façam isso com Cristo. Façam isso, santos irmãos. Façam isso, vocês que foram chamados pela vocação celestial. Considerem quem? O apóstolo e sumo sacerdote da confissão de vocês. Essa é a única vez em que Jesus é chamado de apóstolo. Vocês sabem o que significa apóstolo, irmãos? Ele deu duas declarações a respeito de Cristo. Ele chamou-o de apóstolo e também de sumo sacerdote da nossa confissão. O que significa o termo apóstolo? Um de cada vez, por favor. Vai jogar no Google? A palavra apóstolo, irmão, significa enviado. Mas não é só um enviado, é um enviado investido da autoridade daquele que o enviou. Um apóstolo é um representante daquele que o comissionou para determinada obra. Ele fala em nome daquele que o enviou. É interessante, irmãos, nós aplicarmos esse título a Jesus, porque os apóstolos receberam esse título justamente porque Cristo os enviou. Os irmãos se lembram disso? Eles foram comissionados e, ao serem enviados, foram chamados apóstolos. Porém, antes de Jesus instituir apóstolos, ele mesmo foi um apóstolo do Pai, porque o Pai o enviou a esta terra com uma missão muito bem definida, que era a de salvar a humanidade. Quando você fala em apóstolo, irmãos, num contexto judaico, sem dúvida alguma eles trariam à memória a pessoa de Moisés, que nesse conceito, indiscutivelmente, também foi um apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus também com uma missão específica e investida da autoridade daquele que o enviou. Se os irmãos pegarem Êxodo 3:10, o Senhor falando com Moisés, ele diz assim: agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Quando Jesus envia os discípulos, ou ora por eles, João 17:18, ele pede ao Pai assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Lembre-se sempre disso, o apóstolo é um enviado, alguém em missão, investido da autoridade daquele que o enviou. Jesus é chamado de o apóstolo. Ele não é um apóstolo, ele é o apóstolo. E repito, falar em apóstolo num contexto judaico é fazer com que eles se lembrem daquele que na antiga aliança foi também um dos, se não o maior apóstolo, que foi Moisés. Ele fala não só que Jesus é apóstolo, mas fala também que Jesus é o sumo sacerdote.
falar em sumo sacerdote num contexto judaico é trazer à memória daquelas pessoas o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus. Quem foi o irmão de Moisés? Arão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. São dois cargos representativos, irmãos. O apóstolo, como eu disse, enviado por alguém, com a autoridade desse alguém, representa esse alguém. O apóstolo representa Deus diante dos homens, ao passo que o sumo sacerdote representa os homens diante de Deus, porque é o sumo sacerdote quem oferece o sacrifício pelos pecados. É o sumo sacerdote quem intercede pelos pecadores. É o sumo sacerdote quem se coloca diante de Deus em favor do povo. Moisés era apóstolo, mas não era sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Arão. Me ajuda, irmãos, pelo amor de Deus. Porém, quando nós chegamos em Cristo, nós vemos que as duas funções representativas são colocadas sobre ele. Moisés foi apóstolo, sim, mas não foi sumo sacerdote. Arão foi sumo sacerdote, sim, mas não foi apóstolo. Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele cumula, esses dois cargos representativos, tanto de Deus para com os homens, quanto dos homens para com Deus. Só Cristo poderia de fato acumular esses dois cargos, porque com Deus, que de fato Ele é plenamente capaz de representar o Pai diante dos homens. E como homem, que verdadeiramente também Ele é plenamente capaz de representar os homens diante de Deus. Em outras palavras, ele nem começou a comparar ainda, mas já está dizendo: Cristo é superior a Moisés e a Arão. Ele vai desmiuçar isso ao longo da carta. Quando nós chegarmos, irmãos, no capítulo 4, do versículo 14 até o final do capítulo 7, ele vai comparar Cristo com o sumo sacerdote. Porém, agora, ele vai se deter em Moisés. Ele vai comparar Cristo e Moisés e extrair as conclusões necessárias para aquelas pessoas. Vamos ler de novo antes de pular o versículo? Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Se você tiver dúvida, ele dá o nome de quem é: Jesus. E ele continua: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés. Pastor Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: quem quer que tenha escrito Hebreus foi usado por Deus para fazer uma exortação poderosa, bem argumentada, pastoral, com o objetivo de dizer aos hebreus cristãos que não retrocedessem, não abandonassem Jesus Cristo, não voltassem ao judaísmo. Irmãos, qual é a principal figura do judaísmo? Um de cada vez de louvor, Judaísmo. O que é o personagem mais destacado da antiga aliança? Moisés, Moshe, Eresco. Moisés. Ele é, na antiga aliança, irmãos, o responsável por ter libertado o povo do Egito. Ele foi incumbido dessa difícil missão.
após um longo período de escravidão, Moisés é o que vai adiante daquele povo, conduzindo-os até a terra que Deus havia prometido. E nesse meio tempo, irmãos, Moisés é o homem que Deus usa para fazer sinais e maravilhas inimagináveis. Moisés é o homem com quem Deus falava face a face. Moisés é o homem através de quem Deus deu a lei. Moisés é o homem que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a constituição daquele povo. Moisés é um homem responsável por organizar aquela nação. Não é à toa que ele é o personagem do Antigo Testamento mais citado na Nova Aliança. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que ao menos 85 vezes Moisés é citado no Novo Testamento. Só que é interessante, irmãos, que antes de mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés, primeiro o autor vai mostrar no que eles são iguais. E isso deixa evidente que em nenhum momento o escritor aos Hebreus está menosprezando a pessoa e a obra de Moisés. Ele não está chegando dizendo: olha, tudo que Moisés fez, joga no lixo, descarta, não presta, não vale mais. Negativo, ele vai dizer que Cristo é tão fiel àquele que o constituiu como Moisés também o foi. Antes de mostrar a superioridade, ele mostra a comparação, como também. O que é dito sobre ambos? Ambos são fiéis ou foram fiéis. E não há elogio, irmãos, melhor do que esse, no que se trata das coisas de Deus. Ambos receberam esse mais alto elogio, que é o de terem sido achados fiéis àquele que os constituiu, ou fiéis àquele que os enviou. Ambos foram enviados, ambos com uma missão, ambos investidos da autoridade de quem os enviou, e ambos foram fiéis. Eu acho interessante, porque essa declaração da fidelidade de Moisés não é algo que o escritor aos Hebreus inventou. O próprio Deus deu essa declaração em relação a ele. Se nós pegarmos Números, capítulo 12, versículo 7, é aquela passagem que no contexto Miriam e Arão estão meio enciumados com Moisés, e Deus fala assim: olha, se tem algum profeta aí entre vocês, eu falo com ele através de sonhos, eu me revelo a ele dessa forma, mas com Moisés não. Moisés é diferente o jeito que eu trato com ele. Eu trato com ele face a face. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É uma citação dessa declaração que está lá em Números, capítulo 12, versículo 7. A fidelidade, irmãos, é algo que é esperado daqueles que receberam a vocação celestial. O apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios 4:1, ele diz assim: assim importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Fiel no falar. Se eu sou enviado por alguém, com a autoridade desse alguém, eu tenho que falar o que esse alguém mande que eu fale. Eu não posso, como o Senhor instruiu a Josué, me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu tenho que ser fiel. Fiel na forma como eu falo, fiel na forma como eu conduzo a minha vida, que é a maneira como Ele ordena que eu conduzo, fiel nas coisas que eu faço, fiel na forma como eu trato com os meus irmãos, fiel nas coisas de Deus. Quais são as coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos e com que fidelidade você tem administrado essas coisas?
Eu sou pregador da palavra, estou escalado para pregar hoje, o que eu vou fazer? Nada, na hora Deus vai me dar a mensagem. Isso não é ser fiel. Domingo volta à escola dominical, o que eu vou fazer? Nada. Deus dá direto, a conexão aqui, Wi-Fi 5G, que vem quentinha comida do céu. Isso não é ser fiel. Eu sou do ministério de louvor, o que você vai fazer? Nada. Para quem ensaiar? Eu sei todos os acordes, né, Davi? Já pensou dessa forma? Porque é fiel, né? Fruto fiel. Fidelidade é o que se espera dos despenseiros, daqueles que cuidam da dispensa, né? Nessa versão que nós usamos, fala dos encarregados, dos ministros. Então, se nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e a informação que nós temos aqui é que ele foi fiel, poxa, se eu tenho que considerar ele, então no mínimo eu tenho que buscar a fidelidade que ele teve também. Ser coerente com aquilo que eu afirmo crer, né, irmãos? Interessante essa declaração a respeito de Moisés, porque apesar de fato ele ter sido fiel, nós sabemos que apesar de sua fidelidade, Moisés falhou. Por mais fiel que ele tenha sido na casa de Deus, há momentos na história de Moisés em que nós encontramos ele falhando. Talvez a expressão máxima disso tenha sido quando Deus falou que era para ele falar com a rocha. E no momento ali de extrema humanidade, ele bate nela, né? A gente pega essa passagem e fala, esse Moisés. Irmão, a gente não tem ideia do que Moisés enfrentou naquela caminhada, numa terra prometida, hein? A gente não gosta de se colocar no lugar das pessoas, né? É mais fácil falar mal. Moisés, é um estouradinho, ó. Irmãos, imagine você abrir mão do que você abriu. Se coloca no lugar de Moisés, se dispor a conduzir um povo pelo deserto, se colocar diante de Deus em favor daquele povo, pedindo para que Deus tenha misericórdia quando vem serpentes abrasadores, pedindo que Deus dê água quando eles estão secos, pedindo que Deus dê comida quando eles estão com fome. Aquele povo chega em você e fala, bom mesmo era o Egito. Irmãos, né, eu não teria só batido na rocha, não. Acho que eu ia lutar com ela, né? Aí vai entrar o pastor falou, deixa o passarinho assar. Deixa o passarinho assar, né, gente? Mas uma coisa é você aguentar isso uma vez, duas. Irmãos, imagine 40 anos de um povo rebelde, que só sabe falar mal do que você fez até agora. A gente desiste aqui na nossa curta caminhada por muito menos. Então, por mais fiel que Moisés tenha sido, de fato ele foi, o próprio Deus na declaração a respeito dele, ele falhou. Mas quando nós olhamos para aquele com quem Moisés está sendo comparado nesse momento, a gente começa a perceber, irmãos, que mesmo antes de mostrar a superioridade de Cristo, ele já está mostrando. Porque nós não encontramos falhas no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele não descumpriu qualquer dos mandamentos. Ele foi inteiramente fiel à missão que Deus lhe confiou, chegando a ponto de pedir ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice dele, mas logo na sequência dizendo: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Ele
foi integralmente fiel aos mandamentos, à sua missão e à sua obediência ao Pai. E é por isso que o escritor aos Hebreus dá uma ordem: considerem atentamente Ele. Faça dele um objeto de fixação na sua mente. Faça dele um objeto de estudo. Faça dele um objeto de inclinação para conhecê-lo de fato como ele é. Eu sempre falo, irmãos, e esses dias eu achei uma frase que reflete muito bem o que eu penso. Eu fui até confirmar para ver se a frase era de verdade, porque a princípio eu falei, não, essa frase é muito pesada. Quem escreveu ela chama A.W. Tozer. Ele diz o seguinte, ele fala: os cristãos não costumam mentir. Na verdade, eles costumam se reunir aos domingos para cantar mentiras. Eu falei, ô louco, isso é dele mesmo? Pois fui atrás do livro, o camarada escreveu isso mesmo. Em que sentido ele está falando isso? No sentido que a gente chega no domingo, e aqui não é crítica ao louvor, é crítica a nós, porque nós cantamos isso. Eu quero conhecer, quer nada, a gente canta, que mentira. Se quiséssemos mesmo, consideraríamos atentamente o Senhor Jesus Cristo. Não teríamos qualquer dificuldade em apresentá-lo às demais pessoas, porque ele seria algo comum a nós. A gente não tem dificuldade de falar de quem a gente conhece, seja bem ou mal. Mas para fazer isso a gente tem que conhecer. Considere atentamente. Antes de passar para o próximo, uns detalhezinhos que passam batido na nossa leitura, mas que vale a pena a gente destacar aqui, né? Quando ele está falando a respeito de Jesus, e é verdade que existem Bíblias que ao invés de está escrito foi. Mas aí você vai buscar nos originais. Os originais de fato apresentam um verbo ali, ao falar de Jesus no presente. Quando fala de Jesus, ele diz que Jesus é fiel àquele que o constituiu. E quando ele fala de Moisés, ele vai dizer que Moisés foi fiel àquele que o constituiu. E isso é evidente, irmãos, porque a missão de Moisés passou. Mas Cristo ainda continua sendo fiel à missão que Deus o deu. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele está assentado à destra da majestade nas alturas e que de lá ele intercede por nós. Eu falo sendo fiel. Oi? Sendo fiel, ele ainda é, porque ele é, né? É por isso que só Deus pode dizer eu sou, porque nós no máximo estamos aqui. Moisés foi fiel, passou, mas o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é fiel àquele que o constitui. Moisés foi, ele é. Perceba, irmãos, novamente eu vou dizer, mesmo antes de mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés, ele já está nas entrelinhas ali, fazendo isso. Quando a gente chega no 3, agora sim, ele vai mostrar que Cristo é superior a Moisés, que começa com no entanto. No entanto, é uma frase que nós utilizamos para mostrar a contraditoriedade, né? Contraditoriedade não. Quando a gente vai sair de um assunto para outro. Até então ele estava comparando, né? Jesus foi fiel, ou melhor, é fiel àquele que o constituiu, como também foi Moisés em toda a casa de Deus. No entanto, agora ele vai falar de outra coisa, não é mais comparação,
Agora ele vai falar da superioridade. Ele diz: assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Quanto Jesus é superior a Moisés? Tanto quanto aquele que edifica uma casa é superior à casa que foi edificada. Quando a gente olha para Brasília, e esqueça a podridão de Brasília, né? Pense na arquitetura de Brasília, nas coisas magníficas que arquitetonicamente ali existe. Nós temos o Congresso Nacional, o Palácio disso, a Basílica daquilo. De quem é a glória de tudo aquilo? De quem, irmão velho? Oscar Niemeyer. Não sei nem falar o sobrenome dele. Mas a glória de Brasília, não é da Brasília, tá? É de Brasília. É do Oscar Niemeyer. A glória da Brasília é de algum alemão da Volkswagen que inventou ela. Mas a de Brasília é do Oscar Niemeyer. Você olha para coisas suntuosas que são construídas, e por mais que aquilo tenha glória, porque você fala: uau, que prédio glorioso, digno de maior glória do que o prédio é quem projetou e construiu aquilo. Então ele vai agora, a partir de agora, fazer essa comparação, mas não mais de igualdade, uma comparação mostrando a superioridade. E o primeiro argumento que ele usa é esse, irmãos: o construtor é maior do que a casa. A glória do construtor, do arquiteto, do projetista, ela se eleva acima da sua construção. Ela se coloca acima do que foi construído. E fica evidente então, irmãos, que se o construtor é maior do que a casa e Cristo é maior do que Moisés, ele está querendo dizer que Moisés, ele faz parte da casa, ao passo que Cristo é o seu construtor. Isso é uma verdade tão clara que Paulo diz em Efésios 2:20, que a igreja, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Moisés foi um profeta de Deus, sem dúvida o mais destacado dos profetas, mas ele é parte da casa. Ele, juntamente com os apóstolos, fazem parte ali do alicerce, do fundamento, mas não são os edificadores. Construíram o que construíram sobre o sólido alicerce ou fundamento que é Cristo. Paulo vai falar a respeito disso também. Qualquer um que se propõe a construir, construa sobre o alicerce que já foi lançado. Em outras palavras, seja fiel. Cristo, ele não só é parte, porque é a pedra angular que sustenta todo este edifício, como ele também é o seu edificador. Cristo tem essa mania, né? Me perdoe colocar dessa forma, mas de acumular funções. Nós já aprendemos que ele é apóstolo e sumo sacerdote. Quando nós formos estudar o sumo sacerdote, nós vamos ver que ele é o sumo sacerdote, mas também é o sacrifício. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que ele é parte da casa, mas ele também é o edificador dela, porque ele disse, isso está registrado lá em Mateus capítulo 16, 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele é o edificador da igreja, ou seja, desta grande casa, que não é um templo, irmãos, não é uma construção material. Quando a Bíblia fala desta casa, ela está falando do povo de Deus,
Daqui a pouquinho, se for alguma dúvida, o escritor aos Hebreus vai falar declaradamente isso. Mas esta casa, que lá no Antigo Testamento se restringia a Israel, mas que agora em Cristo o muro da inimizade foi quebrado, e de dois povos Deus fez um. Esta casa, edificada tendo como pedra angular a pessoa bendita de Jesus Cristo, da qual fazem parte eu, você, Moisés, Paulo, Arão. Você pode colocar todos os personagens que você quiser aí, que estão inseridos nesse contexto. Quem edificou tudo isso? O Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele é digno de maior honra, de maior glória do que a casa em si. Versículo 4 vai dizer: pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Poxa vida, eu não sei se isso salta aos olhos de vocês, mas se ele está dizendo que o construtor é maior que a casa, para mostrar que Cristo é maior que Moisés, e ele diz que quem edifica todas as coisas é Deus. Ah, irmão, se isso não for uma declaração de quem Jesus é, eu não sei mais o que seria, né? Aquele que edificou todas as coisas é Deus. Aí você pode argumentar, você não é desses, mas alguém fala, mas não era mais fácil ter colocado ali quem edificou foi Jesus? Aí graças a Deus a gente tem uns estudiosos aí que nos ajudam, né? E esse Donald aí vai dizer: Bruce pensa que nenhuma distinção pode ser feita entre o pai e o filho aqui, porque é Deus quem funda sua própria casa, mas o faz através de seu filho. Isso é tão típico do escritor aos Hebreus, que se você pegar em Hebreus 2:10, ele vai dizer assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Isso é uma declaração em 2:10. Deus é a causa e o meio por qual todas as coisas existem. E aí nós damos um pulo, voltando para trás no 1:2, e ele diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele está falando declaradamente de Cristo aqui no capítulo 1. Então não tenha dúvida, irmãos, ainda que ali esteja dizendo que é Deus quem edifica todas as coisas, Deus faz isso através do Filho, através de Jesus Cristo. Versículo 5, ele repete aquela declaração que ele já fez a respeito de Moisés. E aí continua, né? Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ele repete o que ele já disse no versículo 1, que nós já aprendemos que é uma declaração que está em Números 12:7. Mas eu disse que ele está fazendo agora a comparação de superioridade. Ele diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Com que status? Com que posição? Um servo. Por mais glória que Moisés tem, por mais glorioso que Moisés seja, por mais destacado que esse homem foi diante da presença de Deus, o escritor aos Hebreus diz que ele não passava de um servo. Isso não é demérito. Queira Deus que nós tenhamos um testemunho de termos sido servos fiéis. Eu vou repetir o que eu já disse: em nenhum momento o escritor aos Hebreus despreza a pessoa de Moisés. E eu lembro uma aula que o pastor Catarino deu, que ele falou exatamente isso a respeito dos anjos, a respeito da lei. Se você despreza uma coisa e fala que algo é maior do que aquilo, aí, né? Esse chaveirinho aqui não vale nada, ó. O Rafa é maior do que ele. Oh, que legal, hein?
Agora você pega algo importante. Como foi Moisés? Compara ele com a pessoa de Jesus Cristo e diz: olha, ele é maior do que essa pessoa que foi extremamente importante. Mas essa pessoa extremamente importante, tendo sido fiel em toda a casa de Deus, ele o foi como servo. Ele estava servindo a alguém, estava debaixo da autoridade de alguém. E como servo ele foi fiel. Mas ele foi fiel em que sentido? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Irmãos, tenham isso em mente: a pessoa, a obra, a mensagem de Moisés, ela não é um fim em si mesma. A pessoa, a obra e os ensinamentos de Moisés apontavam para coisas que ainda haveriam de ser anunciadas. Geralmente é isso que um profeta faz, né? Ele fala de coisas que ainda vão acontecer. O testemunho que Moisés deu, diz o escritor aos Hebreus, era para coisas que ainda haveriam de acontecer. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 5, versículo 45, 46, ele fala assim: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se de fato vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Aí você vai dizer assim: mas eu já li os 5 livros de Moisés, eu nunca vi ele citar o nome de Jesus. E aí eu vou falar para você, é verdade. Ele não cita o nome de Jesus, mas através de símbolos, de sombras, de figuras, todo o ministério dele apontava para a pessoa bendita do Filho. Vamos analisar um pouco, irmãos? A principal obra dele foi ser o libertador daquele povo que estava escravo de Faraó, para conduzi-los livres até o lugar que Deus havia prometido. Isso nada mais é do que uma figura do Cristo libertador, que retira o seu povo da escravidão do pecado e conduz esse povo em direção a um lugar que Deus prometeu. Quando Moisés faz o tabernáculo, irmãos, que nada mais era do que a habitação de Deus no meio dos homens, aquilo era um símbolo da pessoa de Cristo, sobre o qual é dito que ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo é o tabernáculo. Cristo é a verdadeira realidade de Deus habitando no meio dos homens. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. A gente fala isso todo o culto de Santa Ceia, assim como Moisés levantou, irmãos, aquela serpente nada mais era do que uma sombra do que haveria de acontecer com o Filho, para o qual olhavam as pessoas feridas por aquelas víboras flamejantes, ardentes, serpentes que contaminavam. Uma vez contaminado, nós olhamos para aquele que foi erguido na cruz, irmãos, e isso nos traz salvação. Aquele maná que caía do céu, que as pessoas falavam, foi Moisés que nos deu isso daí. Isso nada mais era do que um símbolo do pão vivo que o próprio Deus mandou do céu. E quando esteve aqui declarou: eu sou o pão da vida, aleluia. A água que saía da rocha, nada mais era do que um símbolo daquele que quando esteve aqui diz que aqueles que têm sede podem se achegar a Ele.
Porque quem bebe da água que ele dá, como ele disse para a mulher samaritana, nunca mais vai sentir sede novamente. Moisés, como servo, deu testemunho de coisas que ainda estavam por acontecer, que ainda haviam de ser anunciadas. Em outras palavras, irmãos, se o primeiro argumento foi o construtor é maior do que a casa, o segundo argumento é a realidade é maior do que a sua figura, do que as suas sombras, do que os seus símbolos. Cristo é a realidade para a qual toda a obra e pessoa de Moisés apontava. Em Deuteronômio 18, verso 15, Moisés fala assim, chegará um dia que Deus vai levantar em meio de vocês um homem parecido comigo, e a esse homem vocês devem ouvir. Não é à toa que Jesus dá essa declaração e diz: quem vai acusar vocês naquele dia nem vai ser ele, vai ser Moisés. Que ele falou no respeito. Se Moisés pudesse escrever uma carta para aqueles irmãos, eu não tenho dúvida que ele falaria sobre os mesmos temas que o autor aos Hebreus colocou para eles. O pastor Luiz Carlos, na verdade, ele fazia um comparativo com isso e falava: olha, naquele dia, os adoradores de Maria serão acusados pela própria Maria. Porque ela vai dizer: não foi isso que eu deixei de exemplo para vocês. As palavras dela, principalmente naquele casamento em Caná, foram: façam tudo que ele mandar, que ele vos disser. Repetindo, é superior tanto quanto o construtor é maior do que a casa. É superior tanto quanto a realidade é maior do que a sombra. E um último comparativo ainda, no versículo 6, ele vai dizer assim: Cristo, porém. Vamos voltar, porque o porém, igual no entanto, igual todavia, ele mostra uma hora em que a ideia que está sendo dita vai ser contrariada, ou contraposta. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como quê? Como filho. É fiel em sua casa. A gente continua o resto da leitura depois, mas percebam que o verbo mais uma vez está no presente. E é evidente a comparação feita aqui. A primeira é: o construtor é maior do que a casa. A segunda é: a realidade é maior do que as sombras. A terceira é: o filho é maior do que o servo. Por mais glorioso que esse servo seja. Imagine a irmã Luísa chegando no palácio de Buckingham, e bate lá na porta. E aí vem o mordomo mais destacado de toda a Inglaterra, o James, com a gravata borboleta impecável. O James, lembrou do James, a roupa engomada, aquele cara que anda e, Jesus amado, um servo glorioso. Mas ela não quer ver o James, ela quer ver o Harry, porque o Harry é filho e o James é servo. O Harry é o herdeiro de tudo aquilo, o James é um servo. Por mais importante que ele seja para todo o funcionamento daquela casa, só o James sabe onde estão as coisas. O Harry é maior que ele, ainda que ele não saiba onde descascar uma laranja.
é a realidade de Cristo, né? Eu estou no contexto aqui da realeza. Mas é lindo isso que ele fala nessa passagem, porque Cristo, ele é fiel em sua casa, como filho. Até o termo que ele usa é interessante, porque ele fala assim: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Quando ele chega em Cristo, ele fala: o filho é fiel em sua casa. A casa é dele, né? A gente não precisa deixar ela para ele entrar, é dele já. Ele é o dono, ele edificou, ele vai acabar nessa edificação até o dia de Jesus Cristo, como o pastor Catarina destaca, né? Citando o apóstolo Paulo. Oi? Vou fazer uma pausa. Fala um comentário aí, alguém, por favor, deixa eu tomar uma aguinha. Olá, tão maravilhoso a gente permitir que o Espírito de Deus envolva o nosso espírito dentro desse contexto tão maravilhoso, que tudo isso é para nos inserir em um plano eterno de Deus. Toda essa revelação da grandeza de Moisés, e que Cristo é superior a Moisés e aos sacerdotes e tudo mais, e compara que Cristo é sacerdote e é o mesmo entre e apóstolo, tudo isso para nos fazer entender que esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Não é um contexto histórico para que a gente conheça, mas para que a gente seja envolvido nele, entregue a ele, rendido a ele, viver ele, como o estilo de vida que Deus está fazendo em nós. Quando a gente entender isso, aí a gente vai lá para o primeiro ponto que você falou. A gente sabe o porquê que a gente vem aqui. A gente sabe o porquê que a gente tem que se comportar lá em casa. Por que tem que se comportar no trabalho e como? Porque quem nós somos? Quem nós somos nesse mundo que nós estamos? Isso vai fazer uma diferença muito grande. Isso anula todo e qualquer pensamento de religião e de religiosidade que envolve tanto o nosso ser, envolve tanto a nossa mente, a religião, e a gente se rende tanto à religião que a gente chega a pensar que ser evangélico é ser um religioso como qualquer outra religião, e na verdade não é. Ser evangélico é entender o poder de Deus fez por nós e em nós e através de nós, para nos inserir em um plano que é dele, que ele está fazendo, e a gente não pode fazer absolutamente nada para ser inserido nele, nada. Ele está edificando essa igreja. Quando isso for uma consciência, da igreja, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de saber que ele nos santificou com nós. Olha só, ele nos santificou. Agora a gente luta para deixar de ser quem a gente é, para viver essa santificação que ele nos deu. Isso muda na vida dele. E é uma assimilação, irmãos, que é só de fato quando Cristo retira a venda dos nossos olhos, né? Você entender isso como uma verdade, como algo real, uma declaração séria que Ele está dando de quem nós somos, de quem Cristo é, e a seriedade que envolve tudo isso. Se você já assistiu novelas mexicanas, me perdoe a comparação, mas quando alguém faz algo de errado, chega o pai daquela pessoa e diz: não são assim que os Hernandes procedem. Já viram isso? Em outras palavras, ela está dizendo assim: saiba a que família você pertence, porque nossa família não faz essas coisas. Santos irmãos, vocacionados celestialmente, considerem atentamente quem Cristo é. Não se esqueçam de quem vocês são. Olhem para quem Cristo é. Irmãos, peça graça ao Senhor, como eu vou fazer, para que isso seja uma realidade, né, nas nossas vidas. William Barclay foi muito feliz nessa frase dele. Ele fala assim: Moisés não criou a lei, foi apenas seu transmissor.
não criou a casa, apenas serviu nela. Nunca falou por si mesmo, pois tudo que disse só apontava para coisas maiores que Jesus Cristo faria. Em síntese, Moisés foi o servo, Jesus é o filho. Moisés conheceu algo sobre Deus, Jesus era Deus. Eu acho que resume todos esses versículos do 1 ao 6 que nós vimos até agora, né? Essa declaração, irmãos, volta naquilo que nós estávamos acabando de dizer. Tenha em mente em você. Primeiro ele diz que nós somos santos irmãos, que recebemos ou somos participantes da vocação celestial, e aí ele fala que o construtor é maior que a casa, que a realidade é maior que a sombra, que o filho é maior que o servo, tudo num contexto de casa, e ele dá outra declaração e fala assim: essa casa somos nós. Ele não fala essa casa sou eu, e nem escreve assim, essa casa é você. Ele fala essa casa somos nós. No banho dos 12 dias do ano passado, eu tive a felicidade de abrir também. Eu estou virando um abridor de campanha agora, hein? Se 2024, né? Brincadeira, mas pelo amor de Deus, não sei nem se eu estou vivo, né? Mas naquela abertura, irmãos, eu falei algo para os irmãos que era: não existe igreja de um só. A igreja somos nós. A igreja é uma coletividade. A casa de Deus, ela é composta por pessoas, não pessoa. Esta casa somos nós, não uma casa material, como eu disse, irmãos. Muitas passagens na Bíblia falam a respeito disso. Eu separei só algumas. 1 Pedro 2,5 fala assim: também vocês, como pedras que vivem, assim como Moisés foi parte da casa, nós também, como pedrinhas que vivem, fazemos parte dela. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus Cristo, nós não ofereceremos nada que agrade a Deus. Porque para chegar diante da presença de um Deus Santo, nós precisamos ser santificados. Quem santifica é Cristo. Nós somos adotados na família de Deus por meio de Cristo. Tudo é dele, por ele, para ele. A gente tem que entender isso. 1 Timóteo 3,15, ele diz assim: mas se eu demorar, conselhos de Paulo a Timóteo, saberá como deve proceder na casa de Deus. Nossa, a casa de Deus tinha um templo. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. As pessoas, nós. Se a igreja fosse tijolo e concreto, irmãos, a gente poderia ter afirmado que a pandemia fechou a igreja. Não fechou. A igreja somos nós. Nós, repito, não é você na sua casa assistindo um pregador no YouTube ou louvando, enquanto é nós aqui juntos, reunidos em nome de Cristo e por meio dele, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus se agrada, irmãos, dessa união da igreja. É por isso que isso é tão importante, mas a gente, tanto faz, ir ou não ir. Nós perdemos a essencialidade, né? E a importância do que é isso que nós fazemos aqui. Ora, irmãos, se nós somos casa de Deus, uma casa pode revelar muitas coisas, né? Ela pode ter muitos propósitos. Imagina que a Jéssica construiu uma mansão. Essa mansão pode ter o propósito de mostrar o quanto ela é rica, quanto ela é talentosa, se foi ela que fez a planta e tal.
Mas o principal propósito de se construir uma casa, gente, sabe qual é? Morar nela, né? Ninguém constrói uma casa só com, ó, veja como eu sou rico, veja como eu sou criativo. Você constrói uma casa, o propósito maior é morar, habitar naquela casa. Se a casa de Deus somos nós não existimos só para mostrar o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é criativo. Nós existimos para que Ele habite em nós. Deus construiu esta casa por meio de Cristo, da qual Moisés faz parte, e nós também, com o propósito de habitar nela. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso, não? Se Paulo fosse mineiro, né? Sabe, não. Vocês são isso. O escritor aos Hebreus diz: essa casa somos nós, coletivo, uma instituição divina, por mais que a dos homens possa estar corrompida, né? E quando eu digo a instituição dos homens, eu digo o CNPJ. E aí você pode ter na sua mente aí várias coisas que desabonem CNPJs. Nós não estamos falando de CNPJ, estamos falando da igreja de Deus, a igreja que Deus edificou, a igreja composta por pessoas vocacionadas do céu para o céu, santificadas, que aguardam o prêmio da soberana vocação de Deus e que se conduzem de maneira digna dessa vocação enquanto estão aqui nesta terra. É essa igreja que o escritor aos Hebreus está falando. A igreja onde é apresentada a geografia da salvação, irmãos. Hoje é na igreja, no passado era em Israel. Vocês lembram a baita viagem que a rainha de Sabá teve que fazer para bater um papo com Salomão, para ver as coisas que aconteciam por lá? Que a salvação estava ali. Hoje a salvação está na igreja, em Cristo, obviamente, mas quem apresenta Cristo fielmente é a igreja. A noiva, é aqui que nós crescemos juntos, é aqui que um afia o outro. Eu gosto dessa frase de Provérbios: como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. E como o irmão me afia? Quando ele esfrega em mim, não é esfregar nesse sentido malicioso que às vezes vem à mente, mas é esfregar no sentido de amolar. Ele me confronta, ele passa aqui e fala: isso está errado. Já viu a chaira? Quando você for fazer um churrasco, imagina ali a faca passando na chaira e a chaira confrontando a faca: ó, você não está cortando nada, você não está imprestável, vamos afiando. Você acha que é gostoso para a faca passar pela chaira? É nada, mas depois que ela passa, irmão, olha, corta até. É isso que a gente faz aqui. Aquele irmão chato, né? Que te importuna. Aquela pessoa que fala: você não aguento nem a chaira, passa pela chaira, dando glória a Deus. Isso é glorioso, irmãos. A gente brinca aqui para os irmãos despertar um pouquinho, mas a igreja é algo glorioso. É a noiva do Cordeiro, irmãos. É aquela por quem Cristo entregou a sua vida. Não é um clubinho, mas a gente tem a ideia de clubinho, né? Onde a gente se reúne domingo à noite para cantar umas canções. Não, irmãos, é o lugar onde nós encontramos outros santos irmãos para oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus. Aqui se reúne o povo que foi salvo pelo Senhor para entoar cânticos ao Senhor e aprender a palavra do Senhor. Que Deus tire, irmãos, essa venda que às vezes nos impede de ver isso. A gente precisa redescobrir, né, que é a igreja, qual é o privilégio de estar aqui,
A gente fala em oferta, todo mundo fica com a orelha arrepiada, né? Mas é um privilégio ofertar na casa de Deus. A gente fala em trabalho, vontade de dar tudo. É um privilégio trabalhar para Deus. Tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa desse Richard Phillips. Ele diz: um cristão que dedica toda a sua energia em seu trabalho e usa seus talentos apenas para ganhos pessoais, que gasta todo o seu dinheiro consigo mesmo, negligenciando a obra da igreja que durará para sempre, é simplesmente um tolo. Deus te deu capacidades, irmãos, intelectuais, criativas. Deus te deu força de trabalho. Quanto disso você tem aplicado na obra de Deus? Uma vez um irmão declarou aqui para nós, né? O Ana ouviu também. Eu gasto mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Poxa, né? O primeiro passo foi dado. E agora? Vou continuar cantando, estou brincando, né? Mas quanto, irmãos, do que é nosso, do que Deus nos deu, nós aplicamos na sua obra? Eu vou finalizar, e vai ser os 10 minutos finais mais pesados da obra, porque tem um C ali, né? E ninguém gosta de sermos, né? Sabe por quê? Porque ele coloca uma condição para que a declaração anterior seja verdadeira. Eu imagino um culto, irmãos. Esta casa somos nós. Aí vem o C e estraga tudo. Se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. E se eu não guardar firme a ousadia e a exultação da esperança, aí essa casa não somos nós, não. Olha o Donald aí de novo, ele diz assim: somente aqueles que são coerentes com aquilo que professam têm direito de fazer parte dessa casa. Nessa casa aqui, irmãos, essa de tijolo, de cimento, entra qualquer um. Qualquer um. Os irmãos vão ver à noite que a porta fica aberta. Até um gato e um cachorro, gente. Teve um gato que assistiu a aula, né, no ano passado. Quase se converteu, miséria. Entra, irmãos. Porque nessa casa aqui, sim, na casa de Deus, aí tem condições. E a primeira delas, irmãos, é guardar firme a ousadia. Sabe o que é ousadia, irmãos? Não é você ser abusado, né? Não é aquela pessoa que fala, que pensa e fala: sou uma pessoa ousada, hein? Não, irmãos, o ousado é o contrário do tímido. O pastor Zé Carlos pregou domingo passado, se eu não me engano. A palavra dura, irmãos, ficarão de fora os tímidos. Porque quem não é ousado não faz parte da casa. Ousado para quê? Para pregar o Evangelho, independente das circunstâncias. Para continuar mantendo firme a fé que abraçou, irmão. Isso é uma realidade muito presente na vida desses destinatários da carta aqui. Eles haviam abraçado Cristo e muitos deles estavam pensando em voltar atrás. O escritor fala: essa casa aí é vocês, somos nós, mas vocês têm que manter firme a ousadia. E
igual os apóstolos fizeram quando pregaram o nome de Jesus, tomaram a coça e falaram assim para eles: parem de falar desse nome. E aí Pedro toma a palavra e fala assim: ó, importa obedecer mais a Deus do que aos homens, e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esse foi ousado, hein? Não tem timidez, irmão, de falar, tá bom. Exatamente, irmãos. A ousadia é para esse sentido, para continuar corajosamente. Ah, estou falando que não pode mais, Deus mandou, então vou continuar fazendo. Ah, mas vão me prender, vou continuar fazendo. Ah, mas não tenho ar, irmãos. Se nós mantermos firmes essa ousadia, nós somos casa. Esse Stuart Oliot diz o seguinte: a única garantia certa de que você é um filho de Deus é que você continua e continua na fé, a despeito de suas falhas. Se não der nenhuma demonstração de santidade, ou pior, se negar o Senhor Jesus Cristo, você estará perdido. O crente, irmãos, ele é ousado no sentido de que ele continua. Ah, mas daqui para cá, continua, mas eu cometi um pecado, continuo. Peça graça a Deus, abandone esse pecado, continue. Ah, mas estou passando muita prova, continue. Ah, mas não estou aguentando, continue. Seja ousado, porque os tímidos, e aí eu vejo um monte de gente morrendo na unha, falar, eu tenho vergonha de ir lá na frente quando me chamam, eu vou ficar de fora. Não é essa timidez, irmãos, é a timidez do que, tá bom, posso. O tímido desiste facilmente, o tímido desiste da sombra, dos próprios bloqueios pessoais dele, aliás. Tudo amedronta, né? Só ameaça de só de ser ameaçado já não faz mais, já para de fazer isso. Às vezes só de pensar que vai ser ameaçado, né? A ameaça nem veio, mas se eu fizer isso, vão me... Nós ouvimos isso aqui dentro, infelizmente, a gente ouviu uma época, uma pessoa dizer assim: aí eu evito participar das orações, das dúvidas, porque o Espírito Santo vai avisar, e você usar vai mandar para o plano de batalha. Meu Deus. Aí, meu filho. Não. É frouxo, aí usa uma palavra boa. Frouxo, tem que ser ousado. E principalmente guardar firme não só a ousadia, mas também a exultação da esperança. O que ele prometeu? Se você voltar aí há 2 meses, 1 mês, né, atrás, ele prometeu que a gente vai ter aflições. Mas ele também declarou que ele venceu o mundo. Ele também prometeu que ele foi para o Pai, mas foi para preparar moradas. E que se ele fizesse isso, ele voltaria outra vez, para nos levar para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós também estejamos. Irmão, isso não é uma esperança vaga, que a gente fala assim, poxa, que legal se isso acontecer. Por isso eu vou dizer de novo e pedir a Deus que retire a venda dos nossos olhos, porque quando nós tivermos a certeza absoluta, olha que coisa redundante, toda certeza é absoluta, mas para gravar na cabeça aí, de que de fato ele for e vai cumprir isso, a gente pode passar por todos os problemas pelos quais nós passamos aqui, irmãos, e não é fácil. E prometeu que não ia deixar só. Mas a gente tem essa companhia e essa esperança na qual nós nos exultamos, apesar das dificuldades nesta vida. A gente
está voltando para casa, irmãos, e toda a história de quem está voltando para casa é recheada de obstáculos. Todo. Isso aí já virou roteiro de vários escritos e filmes. Vocês já leram ou assistiram a Odisseia de Homero? Diz que depois da guerra de Troia, Ulisses, rei de Ítaca, queria voltar para casa, né? Mas enfim, eu vou contar essa história. Há tanto de dificuldade que ele teve até chegar em casa, mas algo impulsionava ele, apesar das dificuldades, que era a amada esposa que ele havia deixado. Você já assistiu o Náufrago? Pô, o cara está na ilha, e para voltar para casa foi uma dificuldade tremenda, mas algo impulsionava ele para que ele voltasse. O amigo Wilson, né? Oi? O amigo Wilson. Até o amigo Wilson ajudou, né, que era uma bola. Um monte de dificuldade, irmão. O cara ficou à deriva no mar, né? Chegou a se comover com o olhar de uma baleia. Enfim, assista depois. Você vê o povo saindo do Egito para ir para casa e o tanto de obstáculo que teve. A gente está voltando para casa e vai ter obstáculo mesmo, mas deve haver algo que faça com que nós guardemos firme a exultação dessa esperança. A gente vai chegar lá porque a gente colocou o olho na nossa recompensa. Colocou o olho no nosso general. Já te passo já, a irmã Ângela falou que nós temos a presença de Deus, irmãos, e nada melhor numa batalha do que você ter o general ali. E isso é uma realidade humanamente falando. Se você assistiu o filme Troia, hoje eu estou filmístico, hein? O Aquiles falou: não vou lutar essa guerra mais, né? E aí, irmãos, o exército grego ficou perdendo. Aí chega uma hora, que eu não lembro o que aconteceu, volta o Aquiles, os companheiros de guerra dele, irmãos, o exército inteiro, porque o general está ali, ó. Isso aí aconteceu com Napoleão, isso aí aconteceu com Alexandre o Grande, isso aí aconteceu com todos os grandes comandantes da história. Ter eles no campo de batalha era um incentivo de força extraordinária para os soldados. E a gente chega e canta: o nosso general é Cristo. Tomara, irmãos, tomara isso para mim, que isso não seja uma mentira que eu cante no domingo. Porque se o general é Cristo e Ele está comigo, Ele é a maior fonte de força que eu tenho nas minhas batalhas. Principalmente porque o Aquiles morreu, se é que ele existiu mesmo, né? Ele tinha um ponto fraco. Napoleão morreu, Alexandre o Grande morreu, todos os grandes generais da história morreram. O nosso general está vivo e reina para todos. Pode falar, meninão. Você que ergueu a mão? Alguém ergueu a mão? Desculpa, pastor, achei que tinha sido o homem. Eu acho que você arrematou, eu queria colocar analisado, quando você disse que o general é isso. Quanto que eu tenho como meu general? É o quanto que eu sou usado. Você olha o menino, comparado ao gigante, no caso de Davi, e você percebe ousadia, ou seja, o quanto ele conhecia Deus. Humanamente falando, ele não era padre da Golias, não tem como fazer essas comparações do guerreiro Golias e do guerreiro Davi. Não existe, é impossível uma vitória. A ousadia, justamente de Davi, é o quanto ele conhecia do Pai, é o quanto ele conhecia de Deus. A ousadia do cristão é o quanto ele conhece que ele é filho de um Pai que pode, de um Pai que tem condições, de um Pai que protege, de um Pai que acorda, que socorre, que abençoa, de um Pai que é presente. A ousadia de Davi estava no quanto ele conhecia de Deus, e ele disse para o Golias: não sou eu, seria impossível a minha vitória, mas você afrontou Deus viu. Então, a nossa ousadia, ela vai aparecer
se nós entrarmos vivemos o cristianismo na essência, se vivemos Deus, tiramos Deus. Quando você disse dos discípulos, é melhor ficar com Deus, melhor apanhar quantas vezes for necessário, mas não podemos negar que temos ouvido Cristo. Ou seja, não podemos negar Cristo, não podemos negar Deus. Se eu não vejo Deus, se eu não tenho Deus, se eu não conheço Deus, essa ousadia ela me desabona diante das afrontas, diante das ameaças, diante do demônio. Eu não tenho convicção nenhuma de nada. E aí vem a exultação da esperança. Por que você está cheio de esperança? Por esse monte de contradições, esse monte de necessidade na vida? Porque não é isso que me dá esperança. A minha esperança está no Senhor. Eu estou achando rumo essa direção. Aí eu posso me alegrar, porque há esperança. É para crente. A gente chega no final da aula. Agora você quer falar, né, menina? A gente chega no final da aula e é obrigado a voltar para o começo. Porque o pastor Zé Carlos falou: se nós não tivermos Deus, não conhecermos a Deus, não tivermos a consciência de quem é, aí eu volto no começo, que ele dá uma ordem e fala: considere atentamente. Como que eu mantenho firme a minha ousadia? Como que eu mantenho firme a exultação da minha esperança? Considerando atentamente. Quem? O apóstolo, aquele que foi enviado por Deus para me trazer salvação. Considerando atentamente quem? O sumo sacerdote, aquele que me representa diante de Deus, que intercede por mim, que está comigo em todos os momentos. Considerando atentamente quem? O construtor desta casa, que edificou ela para a glória do seu nome e para fazer a habitação dela. Irmãos, ó, são 6 versículos aí, mas isso aí dá para a gente ir remoendo aí a semana toda e até um pouco mais, se precisar. Pode falar, menino, aí eu encerro. Não, vou falar, vou ler. Leia. Vamos chegar lá e depois vamos, mas complementando as passagens dizendo, 26 está falando de Moisés, a gente ouviu muito a respeito de Moisés. Quando você disse não é menosprezar, né? Aquilo que Moisés fez, é mudar a ótica, né? E a grandeza de Moisés, o que Moisés foi, o que ele fez, potencializando que Cristo é maior que tudo isso, né? Não menosprezando o que ele fez, mas para a gente ver a grandeza de Cristo. E aqui fala, quando está falando sobre Moisés, ele fala assim: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, que é o que nós estamos falando aí, com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés contemplava a recompensa, por isso ele se esforçou tanto para voltar para casa. O Ulisses via a esposa, o náufrago via, né? Enfim, o que nós vemos? Se Cristo for suficiente para nós, a presença dele, que diz que lá nós o veremos como ele é, eu acho que não tem incentivo maior do que isso. O senhor quer falar, pastor Lindenberg? A questão que foi dita sobre Moisés, o fato principal é que ele bateu na rocha para conversar. Não houve ali a observação que Deus mandou ele fazer. Mas o mais importante de tudo foi: Deus disse que ele não entraria na terra prometida, não por conta de ter batido na rocha, mas por conta de Moisés não permitir que aquele povo visse Deus nele. Esse é o maior, é a peça principal. Nós temos que ter relacionamento, Moisés teve. Nós temos que ter diálogo, Moisés teve com Deus. Mas Moisés deixou um bloqueio para que aquelas pessoas não vissem a presença de Deus na vida dele. Esse foi o maior problema. E isso mostra mais uma vez o quanto Cristo é superior a Moisés, né? Porque Moisés não entrou após a sua missão.
o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ele foi elevado às alturas, está assentado à destra da majestade. De lá ele intercede por nós, e de lá ele vai buscar a casa que ele mesmo edificou. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje passou 10 minutinhos só, hein? Os irmãos não descontam, eu estava com saudade, né? Quer falar alguma coisa hoje? Não, brincadeira, né? Vamos orar depois, a gente conversa. Semana que vem você fala. Glorioso Deus e eterno Pai, o Senhor é no nome de Jesus. Mais uma vez, diante da Tua presença, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, por esses momentos que o Senhor nos permitiu estarmos aqui na Tua casa, com estes santos irmãos, ó Pai, que assim como cada um de nós foram vocacionados celestialmente e receberam a instrução hoje, ó Pai, de considerar com muita atenção o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, gera este desejo, ó Pai, este impulso em nossas vidas. Nos leva a isso, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, para que possamos conhecê-lo cada vez mais, e uma vez conhecendo-te, aprimorar a nossa fé, conservarmos firmes a nossa ousadia que inicialmente abraçamos, e também a exultação da esperança, a qual, meu Deus, não é mera expectativa, mas uma certeza absoluta de algo que irá acontecer muito em breve em nós. O Senhor nos ajude, ó Pai. Que o decorrer deste domingo, na Tua presença, nós possamos refletir sobre essas palavras, nos preparando para o momento da noite, onde, ó Pai, estaremos cultuando o Teu nome e relembrando o santo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor nos ajude, Pai. O Senhor esteja conosco, que a Tua graça nos envolva. Em nome de Jesus, meu Senhor, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, domingo que vem, permitindo Deus, nós continuamos. Não percam, em nome de Jesus. Eu virei agora só de botão. Olha, olha o meu capacetinho. Eu tenho um terreno lá, eu não vou ensinar. Bom, mas não sei quando, viu? Porque tá. Eu lembro. Mas agora tem que orar para o coração. Orar para chover, acho que é pegar. Sim,